Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar no início ao nosso culto. Peço agora que nós venhamos nos concentrar no Senhor. Deus, Ele está nesse lugar para ser adorado, ouvido e pronto a ouvir o nosso clamor, a nossa súplica. Antes de orarmos, dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado aí. Cumprimente ela, faça um elogio. Amo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14 diz assim: vigiai. Olha para o irmão aí que está ao seu lado e fala assim: vigia. Estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Instruções do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto. Precisamos estar firmes, permanecer firmes. Isso só é possível quando vigiamos. E precisamos nos portar de forma exemplar. Deus espera isso da sua igreja. Deus espera isso de cada um de nós. E Ele termina com uma palavra que eu amo, que é viver em comunhão. Fortalecei-vos. Isso só é possível onde há unidade. E glória a Deus, porque Ele no versículo seguinte diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E nós estamos aqui reunidos nessa noite justamente baseado a nossa fé nesse alicerce, que é o amor. Estamos aqui nesse culto de oração, de clamor a Deus, porque primeiramente nós cremos que somos amados por Deus e que Ele está presente nesse lugar, atento à nossa súplica, ao nosso clamor, à nossa necessidade. Deus, Ele não está indiferente às nossas circunstâncias. E Ele nos ama de tal forma que Ele nos impulsiona a avançarmos, a permanecermos. Ele nos fortalece, nos dá esperança, transforma a nossa realidade. E por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que o mesmo Deus que agia no passado continua agindo hoje e continuará agindo em nosso favor. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E vamos orar juntos nesse momento por esse culto. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade. Sabemos que nessa noite tu marcou um encontro conosco para falar aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos, Pai, que toda distração, que toda preocupação, que tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção daquilo que tu queres ministrar em nossas vidas nessa noite, ó Pai querido, em nome de Jesus, que seja anulado pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, que Tu venha receber o nosso culto nessa noite, que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que possamos, Pai, romper limites. Ó Pai querido, fortaleça-nos, traz esperança ao nosso coração, na certeza, Senhor, que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Por isso, Senhor, vá à nossa frente, abrindo caminho. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos para sermos ministrados pela Tua palavra e que possamos sair aqui, Senhor, depois desse encontro, renovados, fortalecidos, edificados, para que o Teu nome seja engrandecido. Ó Pai querido, te agradecemos por tudo que Tu já fez e fará nesse encontro, nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Ministério de adoração. Aleluia.
Feche seus olhos, queridos. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor. Porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós temos um Deus que tem nos sustentado, amém? Um Deus que tem estado presente em todos os momentos da nossa vida. Momentos de alegria, momentos de vitórias, mas também nos momentos de lutas e de lágrimas. O Senhor, Ele é o nosso Emanuel, um Deus presente, um Deus conosco, e por isso Ele é digno de ser adorado. Eu convido você a levantar as suas mãos aos céus e começar a adorar. Você vai dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és digno de ser adorado, Tu és o meu Deus. Seja entronizado nessa noite, Pai, neste lugar, porque nós estamos aqui, porque nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua casa, nós amamos, ó Deus, falar contigo, nós amamos ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta noite, Pai. Abre o nosso coração para que possamos ofertar a Ti uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, que flua do fundo do nosso coração, um coração quebrantado, um coração rendido ao Senhor, porque essa adoração o Senhor não despreza. Seja adorado nessa noite, em nome de Jesus. É o Senhor, e muito digno de louvor. Diga isso, Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga, igreja, é o Senhor, e muito digno de louvor. Só Ele é a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda com
toda situação, ainda que você esteja diante de um gigante, entenda uma coisa: o teu Deus, Ele é maior. O teu Deus, Ele é mais forte. O teu Deus, Ele é mais poderoso. O profeta Isaías, quando ele vai declarar a grandeza de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 40, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem foi aquele que mediu as águas nas conchas da sua mão? O nosso Deus, Ele é um Deus grandioso. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. E mesmo que sejamos pequenos, Ele é grande, aleluia. Ele é poderoso. Mesmo que você não consiga, Ele consegue por você. Ele está contigo. E por isso Ele é digno de toda adoração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará na tua vida. Aleluia. Vamos adorar esse Deus. Obrigado, Jesus. Tu és santo, 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 Não há Deus maior. Diga nessa noite: não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Igreja Valentina, amém. Amém. Valentina está fazendo discípulo. Bendito é o Senhor. Aleluia. Obrigado, meu rei. Amém. Glória a Deus. Irmãos, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já está aqui. Nós já ouvimos a sua voz nessa noite. E nós queremos te pedir, Senhor, continue falando conosco. Aleluia. Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Senhor, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade. O Senhor tem total liberdade, Senhor, neste lugar, Pai. Faça como o Senhor quiser. Fale como o Senhor quiser, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 35. Estou lendo na versão NVT. Então pode ser que as suas estejam um pouco diferentes. Se quiser acompanhar aqui no projetor. Deus me conduziu a esse texto mês passado, dia 30 de novembro. O Senhor me trouxe a ele e nos últimos dias Deus tem falado fortemente no meu coração, dentro desse texto. O Senhor tem aquecido meu coração, eu fui muito ministrada pelo Senhor. Eu creio que todos nós seremos nessa noite, amém? Em nome de Jesus, para a glória dele. E a palavra fala assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Muito educados, mas deram desculpas. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar o de 20.000 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça
com atenção. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Essa primeira parte que nós lemos, do verso 15 ao verso 24, né, essa parábola, ela representa literalmente, né, no contexto em que Jesus está falando aqui, aqueles que foram convidados para a grande ceia do Messias no reino de Deus futuro. E a representação aqui do que Jesus está dizendo é a seguinte: o convite representa o ministério público de Jesus. E todos os primeiros convidados, né, que deram as desculpas para não ir, representam aqui os líderes religiosos do povo judeu. Então, após a rejeição deles, dos líderes religiosos, os desfavorecidos, né, os rejeitados de Israel, aqueles que são mencionados lá em Isaías 61, aqueles a quem Jesus veio ministrar, eles foram convidados. Mas ainda havia espaço para mais gente. Então, um grupo ainda maior, como nós vimos aqui, também foi convidado. Que grupo é esse? Olha para o teu irmão. Você. Né? Nós, gentios, não judeus. Essa é a representação literal daquilo que Jesus está falando aqui nessa parábola. Mas ao ler essa parábola, o Senhor ministrou algo comigo. O Senhor me destacava aqui aos meus olhos o comportamento desse primeiro grupo que foi convidado. Então o Senhor começou a ministrar comigo sobre disponibilidade. Porque muitas vezes nós agimos como eles agiram, né? Damos desculpas ao Senhor. E quando nós damos desculpas, nós estamos dizendo a Jesus que nós não estamos disponíveis. E como foram, né, essas desculpas que eles deram? Porque aquele homem que estava oferecendo o banquete, ele havia investido um alto valor naquele banquete. Deixa eu te falar uma coisa, não existe valor maior do que aquele que foi investido no banquete celestial, amém? O sangue precioso de Jesus Cristo. E as desculpas que eles deram, elas foram totalmente infundadas. Na linguagem popular foram desculpas esfarrapadas, como nós chamamos, né? Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Ninguém, irmãos, comprava um campo sem antes avaliar, né? Sem inspecionar. Você não vai comprar um terreno sem ir lá, ver o local, ver a redondeza. Tem até quem faça isso, mas pode comprar gato por leve, né? Não é o ideal. Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Essa foi a segunda desculpa. Ninguém comprava bois sem vê-los arando a terra antes. Desculpas, né? Acabei de me casar, foi a terceira desculpa. No Antigo Testamento, os homens eles eram isentos ali do serviço militar no seu primeiro ano de casamento, né? Está lá em Deuteronômio 20, Deuteronômio 24. Mas essa festa, esse banquete, ele era um evento local. A guerra era um evento distante. Então essa não era uma desculpa plausível, né? E mais, em uma aldeia israelita, dificilmente um banquete que levava dias e um casamento que levava dias aconteceriam ao mesmo tempo. Então era uma desculpa. Então com essas desculpas eles se mostram indisponíveis. Então o que aquele homem que preparou o banquete ele vai fazer? Ele vai mandar buscar os disponíveis. Improváveis, mas disponíveis. Pouco qualificados, mas disponíveis. E essa é uma característica do discípulo de Cristo, a disponibilidade. O discípulo ele está disponível não a homens, mas ao Senhor. Amém? Então Jesus ele continua falando, porque o Evangelho de Lucas ele é escrito em ordem cronológica dos fatos, né? E nós estamos aqui dentro do mesmo capítulo. Jesus vai continuar falando sobre características de discípulos. E a primeira coisa que Jesus fala, versículo 25 ao 27. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela, que se virou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Há um impedimento. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser
meu discípulo. Jesus, ele vira para aquela multidão que o seguia e ele diz assim, não é só me seguir. Não basta apenas andar atrás de mim. Né? A multidão normalmente andava querendo algo, querendo. Né? Há algo no comportamento, no entendimento e no coração de vocês que precisa ser confortado, transformado. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Para que vocês sejam meus discípulos, vocês precisam de transformação no comportamento, no entendimento e no coração. Então ele começa a confrontar aquela multidão. E também a nos confrontar, né? Trazendo o entendimento sobre o caráter de um discípulo. Então, depois de falar sobre disponibilidade, lá no início, agora, na sequência, Jesus ele está falando sobre prioridade. O Senhor ele está falando sobre entrega. E o Senhor também está falando sobre renúncia. Jesus ele está ensinando aqui que é alto o custo de seguir a Ele. Seguir Jesus, ele requer de nós completa dedicação. O amor pela família e pela própria vida não podem ser maiores do que o amor a Ele. Na verdade, não deve sequer competir, né, com a devoção e o amor a Cristo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Sentimento. Glória a Deus. O coração precisa pertencer a Jesus. De toda a sua alma, emoções. E de toda a sua mente, pensamentos. Esse versículo em Mateus 22, 37, ele é o primeiro e maior mandamento. E ele fala sobre totalidade. Sobre o amor a Deus em totalidade. E aí no versículo 27 que nós lemos, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. No mesmo livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus fala a mesma coisa, mas ele fala além, ele fala todos os dias, né? Diariamente, tomar a sua cruz diariamente. Então, tomar a sua cruz significa negar a si mesmo. Ser um discípulo de Jesus exige morrer para si mesmo, exige renúncia. Renúncia do eu, renúncia das próprias vontades para viver a vontade dele, a vontade do Senhor. Sabe, é a renúncia do nosso achismo, do eu acho, sem a autorização e sem a direção do Senhor. E quando eu entendi isso aqui, Jesus ele me trouxe à memória Davi. Lá em Primeiras, desculpa, Primeiras é carne, pista. 1 Crônicas e 2 Samuel. Davi perguntando ao Senhor, em uma determinada situação, se ele deveria atacar o exército inimigo. E o Senhor não apenas respondeu que sim, mas ele deu a Davi uma estratégia, né? Dê a volta, vá pela frente das amoreiras. Davi ele não tomou nenhuma atitude sem uma direção do Senhor. Por quê? Porque o exército não era dele. Porque o povo não era dele. Era o exército e o povo do Senhor. Era sobre o Senhor e não sobre Davi. É sobre o Senhor e não é sobre nós. Não é sobre o eu, não é sobre o meu, não é sobre a minha. É sobre Ele. Amém? A cruz, ela era a forma de execução mais dolorosa e mais humilhante de todo o período romano. E Jesus, ele se entregou para que nós fôssemos salvos através da cruz. E isso nos traz o entendimento de que tomar diariamente a cruz é se entregar diariamente à vontade dele e renunciar a nós. É passar por dores e sofrimentos por causa do nosso compromisso, não com homens, mas com o Senhor. E tomar a cruz nos tira diariamente da nossa zona de conforto. Não é confortável carregar a cruz, irmão. Sabe, carregar a cruz, ela verdadeiramente vai requerer de nós profundas renúncias. O centro da vontade de Deus para as nossas vidas, com certeza, não vai... ele vai contrariar o centro da nossa vontade, né? Da vontade da nossa carne. E o que nos cabe não é entender a direção que o Senhor está dando. O que cabe a quem segue Jesus, o que cabe a quem o ama, né? O que cabe a quem segue Jesus e o prioriza é a obediência. A obediência íntegra, a obediência total, como a Andressa pregou aqui aquele dia, né? A obediência parcial
ela é desobediência, né? Obedecer em parte, como Saul fez, ela é desobediência. E o texto continua, então Jesus ele continua falando, versículo 28. Quem começa a construir uma torre antes de calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos riram dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar 20.000 que vem contra ele? E se concluir que não, o rei enviará a delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. O que Jesus diz aqui, com essas parábolas, né, com essas histórias, é que é necessário calcular o preço de ser um discípulo. Assim como o homem que não prevê o custo total de uma construção, né, da construção de uma torre, ele foi ali ridicularizado, foi alvo de risos, né, por ter começado algo que ele não pôde terminar. O discípulo também deve entender, né, o preço de completar a carreira cristã, né, antes de assumir esse compromisso com o Senhor. E da mesma forma que um rei, ele deve considerar as possibilidades antes de decidir se ele entra numa guerra ou não. A essência de ser um discípulo de Cristo é um compromisso incondicional com Ele. E isso envolve também abrir mão das coisas materiais desse mundo. Muitas vezes ser discípulo vai exigir isso de nós, né? Abrir mão literalmente ou não priorizar as coisas materiais. E Jesus ele termina dizendo no versículo 34 e 35: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A maior parte do sal no mundo antigo, ele não era puro. Ele não era só o cloreto de sódio, porque o cloreto de sódio ele não perde o sabor. Mas quando ele é misturado com outros minerais, que era o caso do sal que vinha do Mar Morto, né, por não ser puro, ele podia perder a sua salinidade, né, e se tornar impróprio, até para ser usado como adubo. Porque o sal do mundo antigo, no contexto em que Jesus está falando aqui, ele servia para realçar o sabor, como foi mencionado, ele servia para preservar alimentos, ele servia para atacar ervas daninhas. Então, o que restava após a remoção do cloreto de sódio era inútil, né? Não tinha função. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que o perigo de deixarmos o nosso testemunho perder o sabor é que podemos ser descartados do serviço ao Senhor. Por que Jesus está falando aqui sobre a utilidade do sal? Sobre ele perder a sua utilidade. E isso é muito forte, irmãos. Isso é muito profundo. E Jesus conclui então com essa frase: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus conclui nos desafiando, nos convidando a refletir cuidadosamente sobre aquilo que ele falou, né? Sobre o significado que está por trás do que ele acabou de dizer em parábolas. E não é só o significado, mas também as suas consequências. É um chamado à reflexão. Ele conclui aqui, nos chamando à reflexão, amém? Aleluia. E o Senhor me conduzia a partilhar com vocês rapidamente um pouco do meu testemunho pessoal a respeito da minha vida profissional, a respeito de trabalho, né? Não é confortável para mim, não gosto muito de partilhar do meu testemunho, mas é o meu testemunho e é necessário. O Senhor falava: Deus, mas eu ainda estou num processo, eu ainda estou num tempo de preparo. O Senhor falava assim, exatamente por isso, porque vai falar também sobre fé. O meu último trabalho fixo, né, antes de eu vir para cá, nesse tempo de Deus, nesse tempo do Senhor, foi no governo do Estado, do Rio de Janeiro. Né? Eu trabalhava na assessoria do governo, mais especificamente na assessoria do governador. Né? Eu era assessora de imprensa do governador, era fotógrafa oficial do governador, e por um tempo eu fui
chefe da fotografia do governo. Né? Eu era responsável pela imagem da principal autoridade do Estado. Eu trabalhei com os 3 últimos governadores antes do vice. Então, eu trabalhei um longo tempo no governo do Estado. E em janeiro de 2017, eu saio do governo e eu vou para Recife. Eu saio do governo porque eu me mudo para Recife. E em setembro de 2017, o Senhor me traz. E o Senhor me traz em meio a um processo na minha vida pessoal. E quando eu chego aqui, o governo era o mesmo. O governador era o mesmo. Então, eu tinha um bom relacionamento com a autoridade e eu tinha facilidade de contactar diretamente. Então, humanamente falando, eu teria portas de trabalho abertas à minha frente. Mas quando eu cheguei em meio à dor, em meio ao processo, em um profundo arrependimento de vida, eu queria o Senhor. Porque até então eu não conhecia o Senhor. Eu não caminhava com Jesus. Eu conheci Jesus de ouvir falar, eu já tinha tido experiências com o Senhor, de cura inclusive, mas eu não conhecia. Não estava nem igual essa multidão, porque a multidão estava andando atrás de Jesus. Eu não caminhava com ele. E eu chego aqui no dia 2 de setembro. No dia 3 de setembro, eu me alianço com o Senhor. No dia 10 de setembro, na semana seguinte, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. No dia 3 de novembro, eu desço as águas. E o Senhor começou a fazer de uma forma muito rápida na minha vida. E eu comecei a entender que aquele tempo foi um tempo. Esse aqui é outro tempo, no qual eu preciso me submeter à vontade do Senhor. Porque existe um propósito, um tempo que Ele especifica, que Ele determina para nós. E há um tempo futuro, sobre o qual eu tenho uma palavra, a respeito da minha vida profissional, inclusive. Inclusive, a minha profissão é uma profissão estratégica. Né? Deus já tem ministrado muito comigo. Eu posso entrar em lugares como fotógrafo, como repórter, que eu não entraria como uma missionária. Mas isso é um tempo futuro. Esse tempo aqui é um tempo de obediência. É um tempo de renúncia. E eu ouvi muitas vezes, né? Para que você está se submetendo com relação ao trabalho? Né? A fulana, Beltrano, a essa situação, você podia estar lá. Você podia estar não sei onde. Você tem mais capacidade. Não se trata de capacidade. Se trata de viver a vontade de Deus estabelecida para o tempo que é hoje. Amém? E eu então... Me perdi. Glória a Deus. E eu então permaneci. Né? Permaneço, já tem algum tempo, eu permaneço no centro dessa vontade do Senhor. Não é fácil, é muito difícil renunciar, mas é necessário, porque isso é comportamento de discípulo. Amém? E o Senhor ministrava algo comigo, que muitas vezes olham, né, como eu mencionei aqui, e falam, ou quem ouve pensa, andou para trás, retrocedeu, né, voltou para trás. Mas o Senhor ministrava algo tremendo ao meu coração. Que o arqueiro, quando ele vai lançar a flecha, ele traz ela para trás. Para que ela tenha maior velocidade, para que ela tenha maior alcance. E ela chegue ao alvo que o arqueiro determinou. E o Senhor me fez lembrar de Salmo 127, quando ele fala que os filhos na juventude, né, são flechas na mão do Senhor. E o Senhor me perguntava, quem são vocês? Meus filhos. E o Senhor falava ao meu coração, vocês são flecha na mão do Senhor. E o Senhor me fez pesquisar sobre o arqueiro da antiguidade. Ele mesmo, em grande parte das vezes, às vezes um artesão, mas às vezes o próprio arqueiro, ele produzia a sua própria flecha. E ele produzia a flecha para o propósito que ele havia determinado. Às vezes para caça, às vezes para guerra. Aleluia. Mas o que o Senhor ministrava ao meu coração, e o Senhor falava, quem são vocês, flecha? Para dizer ao arqueiro, quando ele estica a mão dentro da aljava, e dizer a ele, não me escolhe, não me escolhe. Não, arqueiro, não me lança, não me envia. Aleluia. Flecha não fala, irmãos. Flecha não tem boca. O arqueiro, ele confecciona a flecha segundo o propósito que ele mesmo determinou. O arqueiro sabe a hora certa de lançar. O arqueiro também sabe a direção. E é o arqueiro quem estabelece o alvo. Aleluias! É tudo
sobre o arqueiro, não é nada sobre a flecha. A flecha, ela é um instrumento disponível ao Senhor. Eu vou repetir isso. A flecha, ela é um instrumento disponível ao arqueiro, aleluias, para ele usar quando, como e onde ele quiser. Essa mensagem de hoje, ela é sobre disponibilidade ao Senhor. Ela é sobre prioridade. Ela é sobre priorizar o Senhor e a sua vontade de forma total. É sobre uma obediência onde eu morro, onde morrem as minhas vontades, as vontades da minha família, para viver as vontades, a direção e os planos de Deus. Amém? Jesus, ele não se entregou por nós naquela cruz para nós vivermos as nossas próprias vontades, para nós escrevermos a nossa própria história. Ele não morreu para nós traçarmos os nossos próprios planos. Jesus, ele se entregou em obediência ao Pai para nos resgatar, para nos comprar. Sendo assim, nós temos um dono. E é a vontade dele que precisa prevalecer na nossa vida, para que nós sejamos, irmãos, de fato, discípulos de Cristo. E não multidão, simplesmente andando atrás de Jesus. Amém? Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui, Senhor Deus. Graça e paz, amados. Amém. Por gentileza, vamos ficar em pé. Na quinta-feira, você já sabe, é o dia do culto, o culto da oração. Nós já anunciamos como culto de oração. Então você que veio ao culto hoje, você que está aqui, que precisa de uma oração, veio com o propósito de receber uma oração por qualquer motivo, ou que aqui dentro do templo tomou a decisão de vir aqui à frente e receber a oração da fé, a oração com propósito, a unção do óleo, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Fiquei admirado demais de ouvir esta palavra que a missionária Xana trouxe para nós nessa diaconisa, sobre a decisão do arqueiro e não da flecha. Então, quero te convidar para você vir aqui à frente. Você que está com um problema de enfermidade, você que está enfrentando uma luta, que está no meio de um desafio, esse é o teu momento. Você vai vir aqui à frente, nossos pastores e obreiros, os intercessores, vão estar orando sobre a tua vida, declarando na tua vida o quê? Cura, libertação, portas abertas, aquilo que você deseja, aquele desejo que está no teu coração. Então eu te convido para vir aqui à frente, se você assim o desejar, porque nós vamos fazer a oração da fé neste momento. Amém? Pode vir para cá. Enquanto eu estou orando, você que deseja, os obreiros já vão estar aqui na frente para estar fazendo a oração. Oramos. Soberano e eterno Deus, é na autoridade do teu nome que nos posicionamos, Senhor, aqui na frente, pós esta palavra que nos edificou, pós este momento, Senhor, de conscientização daquilo que nós somos, daquilo que nos colocamos diante do Senhor. E agora, Pai, esta oração, culto de oração, é uma oração que nós praticamos aqui, colocando em prática a fé, colocando, Senhor, o nosso pedido diante do Senhor. Teus filhos que vieram aqui à frente, que ainda vão chegar aqui, com o propósito de receber uma oração específica. Fala, Senhor, ao coração do teu filho, da tua filha, e que eles possam, ó Deus, sair daqui convicto de que o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele que move o teu braço forte em favor daquele que precisa. O Senhor é aquele que ouve a oração daquele que precisa, daquele que está clamando. Senhor, quanta enfermidade tem assolado o teu povo, quantos problemas psicológicos tem, Senhor, atingido o teu povo. Mas nesta noite, como igreja, nós estamos aqui na intercessão, estamos aqui orando junto com o teu filho, com a tua filha, declarando que a vitória já é nossa, declarando que a vitória é do teu filho, da tua filha. O Senhor está ouvindo a oração que fazemos aqui em nome de Jesus. A oração ela é baseada na autoridade do nome de Jesus Cristo.
Senhor, no caminho da tua vida. Senhor, que saiu ali do banco, veio aqui à frente, como na porta te receber a oração da fé. Então move, Senhor, a fé da tua filha, do teu filho. Traz a resposta que eles precisam. Ó Pai, se for cura, a cura para a glória do teu nome. Ó Deus, se for emprego, que a porta se abra para a glória do teu nome. Se for qualquer dificuldade, o Senhor conhece o clamor do teu filho e da minha filha. Então nós declaramos por resposta, declaramos pela ação do teu Espírito. Ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos teus filhos, da tua igreja, para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Volte, pode voltar para o teu lugar, confiando que o Senhor, Ele vai atender o teu clamor e a responder a tua oração. Amém. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Está feliz com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Nesse momento, iremos fazer a apresentação da Heloísa. Queria convidar aqui à frente o Eduardo, a Gabriela, a Heloísa, os familiares. Oh, aleluia! Nós estarmos apresentando a Heloísa ao Senhor. Glória a Deus! Presente de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Podem se posicionar aqui à frente. E glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Fique à vontade. A palavra do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus Cristo, ainda bebê, foi conduzido pelos seus pais, assim como a Heloísa está sendo conduzida agora pelos seus pais. E foram até o templo para o apresentarem ao Senhor. Nós temos esse costume de apresentar e incentivamos as crianças que ainda não foram apresentadas ao Senhor a fazerem isso. Por quê? Porque nós entendemos que precisamos imitar aquele que foi o maior exemplo, Jesus Cristo. Glória a Deus! E nós estamos fazendo isso nessa noite e eu gostaria de honrar essa decisão do Eduardo, da Gabi, diante de toda a família e diante de toda a igreja. Parabéns! Continue seguindo as instruções, porque isso vai ser exemplo para a Heloísa. Oh, glória! E ela vai desfrutar de tudo que Deus tem reservado para ela. Também repousa sobre nós uma responsabilidade, principalmente sobre o pai e a mãe, mas também sobre todos vocês que fazem parte da família, que Deus presenteou a Heloísa. E nós temos uma responsabilidade de apoiar o papai e a mamãe nesse desafio. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse caminho tem um nome, sabe qual é? Jesus Cristo. Ele precisa ser o alvo. E nós, como familiares, amigos, temos a responsabilidade bíblica de apoiar essa família, instruindo a Heloísa, que chega trazendo alegria, mas também grandes desafios. Uma herança do Senhor, um presente de Deus. A Bíblia classifica dessa forma os filhos que Deus nos concede. E junto com esse presente vem desafios, e que vocês possam superá-los, e que em tudo isso o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Amém? Essa responsabilidade não está apenas sobre a família natural, mas sobre toda a família espiritual. Essa responsabilidade também cabe a nós, orando, intercedendo, encorajando,
porque somos parte da família espiritual, como no texto introdutório que nós lemos. A nossa responsabilidade é encorajar uns aos outros. Queria te convidar para ficar em pé. Eu vou pegar a Heloísa e nós estaremos orando, apresentando ela ao Senhor nesse momento. Amém. Eu queria te pedir para estender a sua mão. Nós vamos estar orando pela Heloísa, abençoando ela nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos pela vida da Heloísa. Senhor, quando olhamos a Heloísa, nós percebemos claramente que Tu és um Deus que continua fazendo milagres em nosso meio. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso. E é fruto da Tua graça a vida da Heloísa. E por isso nós te somos gratos, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu favor que alcançou a vida do Eduardo, da Gabriela, de toda a família. Senhor, nesse momento nós queremos apresentá-la a Ti. Senhor, a Heloísa não é nossa, ela é Sua. Ó Pai querido, e que por onde ela for, que ela possa ser sustentada por Ti. Que a Tua mão forte esteja aguardando, livrando-a de todo mal. Em nome de Jesus. Que onde ela pisar a planta dos seus pés, que ali ambientes sejam transformados. Ó Pai querido, que o Teu nome seja engrandecido e reconhecido como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós abençoamos a Heloísa, Senhor, e profetizamos, Senhor, que ela já é um canal de bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, que ela cresça com o cuidado dos céus, que ela cresça, Senhor, em conhecimento e graça diante de Deus e dos homens, e venha cumprir o propósito pelo qual Tu a chamou. E por tudo isso nós Te agradecemos, porque fiel é aquele que nos chama. Em nome de Jesus, nós apresentamos a Heloísa e Te agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. Permaneçam aqui ainda. Nós vamos tirar uma foto e eu vou estar entregando o presentinho e o certificado. Tá vendo? Ficou bem no colo, pastora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O ano da frutificação, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem abençoado grandemente, né? Nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Aí na sua frente tem um envelope como esse, onde você pode estar ofertando na casa do Senhor. Atrás tem um QR Code, caso você queira fazer uma transferência. E também você tem o envelope de dízimo, que é um amarelinho que está aí também à frente do seu assento. A palavra do Senhor diz assim: honra ao Senhor com as suas riquezas e com o melhor da parte de tudo que produzir. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e
transbordarão de mosto os teus lagares. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos ensina a honrar a Deus com os nossos recursos. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Nós só conseguimos honrar a Deus quando nós reconhecemos que se temos algo para depositar dentro desse envelope, para ofertar ao Senhor, é porque antes o Senhor nos abençoou. Nós não conseguimos honrar a Deus quando nós colocamos um valor dentro do envelope e depositamos aqui porque nós queremos a multiplicação. Isso não é honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor é reconhecer que se temos algo para entregar nessa noite, é porque antes o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Assim nós honramos ao Senhor. E quando nós honramos ao Senhor, nós podemos esperar que Ele cumpra sobre nós as suas promessas. E a promessa do Senhor é de abundância. Deus, Ele deseja isso para cada um de nós. Deus, Ele quer ser reconhecido por mim e por você como aquele que nos dá saúde para trabalhar, mas aquele que também dá crescimento, aquele que também faz aquilo que nós depositamos a nossa energia a produzir. Eu não sei quantos aqui são empresários, autônomos, quantos aqueles que são comissionados, mas é Deus que nos sustenta. E Deus usa meios para isso. A empresa para a qual você trabalha, os clientes que Deus envia, são meios que Deus usa para prover em nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, os valores que nós colocamos no nosso coração para entregar, como oferta, como dízimos, realmente são aceitos por Deus. Deus não negocia a bênção, Deus não negocia as suas necessidades. Ele supre conforme o nosso coração. Um coração que busca em primeiro lugar o Senhor. Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós estamos em meio à reforma do nosso berçário. Se você ainda não passou ali, estamos na fase final. Creio que semana que vem nós já vamos colocar os móveis ali. Se você ainda não passou para dar uma olhada, quero te pedir, vá lá. Olhe como que está ficando. Olhe para que Deus envie o restante dos recursos que nós precisamos, porque tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome do Senhor e abençoar os nossos irmãos e essa nova geração que está chegando com um ambiente confortável, digno. É honrar a Deus. Feche seus olhos, coloque o seu envelope na sua mão direita, erga os céus. Se você não tem condições de ofertar nessa noite, coloque a mão sobre o seu coração. Eu também quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Pai, porque Tu tens suprido as nossas necessidades, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai querido, obrigado por cada livramento. Senhor, perdoe-nos, porque muitas vezes os dias se passam e nós esquecemos de quantas vezes Tu poupou a nossa vida, nos livrando de acidentes, nos guardando da mão dos salteadores. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel e tem nos preservado. Senhor, obrigado porque Tu tens nos sustentado, porque apesar, ó Pai, de tanta crise, Tu tens nos preservado e nos guardado e nada tem nos faltado. Mesmo em meio a dificuldades, a lutas, Tu tens nos sustentado, Senhor, e por isso nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos condições de ofertar na Tua casa. Obrigado porque isso é fruto do Teu amor e da Tua bondade. Senhor, eu também quero Te pedir agora pela vida de cada um dos Teus filhos. Ó Pai querido, aqueles que vão ofertar, dizimar nessa noite, mas aqueles também que não têm condições, Pai, em nome de Jesus, venha ao encontro dos Teus filhos. Eu libero, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes, que eles recebam de Ti, Senhor, provisão, porque Tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê em meio a lutas, em meio a dificuldades. Pai, vá à frente dos Teus filhos, abrindo o caminho, e que Tu possas, Pai, reverter todo
quadro de crise. Em nome de Jesus, que todo quadro de escassez caia por terra e que teus filhos venham desfrutar de uma porção abundante que vem da tua parte. Em nome de Jesus, prospera as mãos dos teus filhos. Que tudo que eles colocarem a sua mão, a sua energia, o seu trabalho venha prosperar de forma abundante. E que todos possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Com tudo aquilo que tu fará em nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria, oferte na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Quero fazer menção dos nossos visitantes. Está conosco pela primeira vez Felipe e a Kelly, não é isso? Sejam muito bem-vindos. Cadê a Melissa? Essa menina linda. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Sintam-se abraçados. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui nessa noite. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Também está conosco o Everton, Klaus, Gabriel, fazendo meia-noite aí descansando. Gustavo, mais uma vez conosco. Muito bom revê-los. Estamos muito felizes. Deus abençoe grandemente. Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Se quiser, pode ficar. Aleluia! Glória a Deus! Quero fazer alguns avisos antes da gente orar para encerrar. Sábado, anota essa data no seu calendário. Sábado, dia 22, é isso? Sábado, dia 22? É isso? Olha lá, às 19 horas. Culto Kids. Amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te desafiar a vir aqui prestigiar as nossas crianças. Elas vão louvar ao Senhor, trazer a palavra, vão dirigir o culto. Nós vamos cultuar junto com as crianças. Hoje foi falado aqui que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. E é nossa responsabilidade ensinar no caminho. Não só da família natural, nós falamos aqui, mas também da família espiritual. Então, eu quero te desafiar a vir participar, trazendo seus filhos, prestigiando as crianças aqui, incentivando essas crianças. Você faz parte desse impulso. A igreja é responsável por impulsionar essas crianças para o chamado que Deus tem na vida de cada uma delas. Posso contar com você? Sábado, às 19 horas. Glória a Deus. Venha participar junto conosco. Vai ser uma grande festa para o Senhor. Você não pode ficar de fora. Glória a Deus. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Estamos falando sobre o tabernáculo. Venha participar junto conosco. Domingo à noite, o nosso culto de celebração ao Senhor. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Esqueci de alguma coisa? Não? Aleluia. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer por esse encontro. Obrigado, Senhor, porque Tu falou aos nossos corações através da Tua palavra, através dos louvores, através de um sorriso, de um abraço que recebemos ao chegar aqui. Senhor, obrigado por esse ambiente que foi preparado com tanto carinho. Obrigado por cada pessoa que cooperou para que isso fosse realidade, por aqueles que nos ajudaram na organização, na limpeza. Ó Pai, obrigado por cada um dos Teus filhos que nos proporcionou um ambiente, Senhor, onde podemos sentir o Teu Espírito movendo através de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós fomos despertados,
que não existe caminhar contigo sem que renúncias sejam feitas. Obrigado, Senhor, em que nós possamos aplicar a Tua palavra em nossa vida, para viver, ó Pai, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te colocar no centro, porque, Senhor, nós entendemos que Tu não aceita outro lugar senão o primeiro. Por isso, Senhor, ajude-nos, Senhor, nesse desafio de dia após dia, renovar o nosso compromisso e aliança, para que o Teu reino seja expandido e o Teu nome glorificado através de cada um de nós. Senhor, obrigado por esse direcionamento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse ambiente onde, Senhor, nós podemos receber a oração e sair na certeza, Senhor, de que Tu responde às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar no Teu milagre. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que Tu podes todas as coisas. Situações que aos nossos olhos parecem impossíveis, Senhor, para Ti basta uma palavra. E que os Teus milagres sejam realidade na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Nós Te agradecemos pelos milagres que foram liberados nessa noite. Te pedimos, Pai, um final de semana abençoado e guardado por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos cada família. Guarda-os com mão forte. Ó Pai querido, prospera a vida de cada um dos Teus filhos. Livra de toda doença, de toda enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus filhos desfrutem de saúde, de paz, de alegria que vem dos céus. Nós Te pedimos e os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um, sobre cada família, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.